Seja muito bem-vindo ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a vida pessoal e profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Episódio de hoje eu vou receber a pessoa ou uma das pessoas que talvez seja responsável pelo meu acompanhamento na fase mais difícil da minha vida, que foi ali 2016, 2017. Ela me acompanhou corpo, mente e espírito, em vários aspectos. Recebo hoje Rosana Takako, médica, terapeuta, e aí envolve Ayurveda, neural, medicina integrativa, geriatra, acupuntura, adequação nutricional e metabólica, enfim, tudo no bolo. E eu começo o episódio te agradecendo, sendo bem transparente, bem honesto. Eu acho que esse é um momento também de agradecer pelo acompanhamento que você fez comigo lá naquela época. E se eu tenho uma evolução, ou parte de uma evolução, uma integração maior hoje, eu devo boa parte aos teus ensinamentos, aos teus aprendizados. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigada, Diogo. Obrigada, a todos que estão aqui, que estão assistindo. Deixa eu agradecer, na verdade, o seu convite inicial, E quero dizer também que foi tudo bem construído com você, naquela época difícil, porque você estava aberto para isso, para essa medicina, porque a medicina ela não é só no nível físico, e mental, emocional, ela vai muito mais do que isso. Então, agradecer, viu? Você e a equipe. Perfeito. Rosana, já que a gente começou dentro desse aspecto e explicando para as pessoas, talvez tenha sido a época mais difícil para mim, porque eu tive crise de ansiedade, crise de pânico, excesso de trabalho. E eu lembro quando eu cheguei lá, no consultório da Rosana, primeiro pedido dela foi o seguinte: eu não sabia nem o que era isso ainda. Ela falou assim: vamos respirar por 1 minuto? E aí eu fiquei, como assim respirar por 1 minuto? Eu tô vindo acelerado e tal. E aí ela falou: vamos respirar por 1 minuto. Eu lembro direitinho disso, eu lembro como se fosse hoje, desse momento de respirar e ficar incomodado com aquilo, não fazer sentido. Eu queria curar. Então pra mim o silêncio ali não fazia sentido. Por que desse começo com esse silêncio, com esse 1 minuto? Sim. Primeiro porque quando você está na ansiedade, você nem está atento à sua respiração. E dentro do yoga, existe um caminho que chama 8 passos, do yoga. E um dos caminhos chama-se pranayama, que é a respiração. Um antes do pranayama é a postura, que é o asana. Então, você manter uma postura, e junto fazer uma respiração. Sim. Isso é trazido aqui no Ocidente como as práticas do yoga, mas o yoga é muito mais do que isso, de asanas e pranayamas, ou seja, posturas e respirações. E o pranayama te ajuda a você se concentrar, a você estar no momento presente. Porque quando a gente fala em ansiedade, você não está no presente, você está no futuro. Quando você está em depressão, você está no passado. E esse momento presente, para você atingir esse momento, é preciso você estar consciente da sua respiração. No momento que você está consciente, a sua mente para. A sua concentração ela está toda na sua respiração, no fluxo de ar. Então, as pessoas não sabem, por exemplo, que a respiração tem 4 fases. A gente só acha que é inspirar e expirar. Inspirar e expirar, Não. É inspirar, reter o ar no pulmão, expirar e o pulmão sem ar. Nesses intervalos é que você percebe que a sua mente para. E nesse momento você acalma. Acalma o pensamento. E hoje é tão interessante esse tema que assim, eu vou trazer aqui um pouco do histórico. Lá na Índia, por exemplo, a meditação, não só na Índia, como outros países, mais tradicionais, a meditação, ela é base, base para uma construção mesmo do ser humano.
E aqui no Ocidente, se falasse de meditação, a gente tinha um certo preconceito, né? Então, foi criado, né, o Kabat-Zinn, ele trouxe aí o mindfulness, que é um termo neutro, que é a prática da meditação, as práticas das técnicas que te levam à meditação, tá? E o pranayama, que veio do yoga, atualmente está sendo chamada de breathwork, né? Por quê? Porque eles já estão vendo os estudos da respiração, com técnicas de respiração, né? Com tudo o que acontece com o seu corpo, né? Existe toda uma neurociência por trás disso. Hoje, né, a medicina, junto com a tecnologia, elas caminham para mostrar, para provar o quanto o yoga é eficaz, né? E a última parte do yoga é a meditação. Que volta à meditação. É onde você realmente... Porque todo o treino que a gente tem nessa vida é para acalmar o pensamento. Para você estar conectado no momento presente. Porque nesse momento presente é o momento onde o sofrimento vai embora. Entende? Então, vamos supor, agora, nesse momento, Diogo, né? Você está me escutando. Você está sofrendo? Não. Percebe? E como que a gente consegue, só com essas técnicas, poder acalmar pelo menos o sofrimento? Eu não vou dizer eliminar, mas acalmar tudo isso que acontece com a nossa mente. Porque a nossa mente fala de um tanto. É uma novela. Sabe aquelas novelas mexicanas? Tem de tudo, né? Drama, romance, tem de tudo, né? Sim. Entende? A partir dessa técnica que você trouxe para mim, eu comecei a usar isso na minha vida em outro aspecto. Porque nessas minhas andanças de sai da advocacia, entra na comunicação, sai da comunicação, entra na advocacia, sai da advocacia, entra no relacionamento amoroso, sai do relacionamento amoroso, entra no filho, eu comecei a perceber que eu estava misturando tudo, assim. Isso. E aí eu comecei a fazer o seguinte, quando eu vou mudar de papel, aspas, eu comecei a respirar. Ou seja, parei, cheguei num lugar, saí daqui, vou fazer uma sustentação oral, parei, respirei, 1 minuto, percebi onde é que eu tô, o que eu vou fazer, aí sim eu vou. Isso. Porque essa é uma técnica que faz com que as pessoas consigam entender, para mim, dentro da comunicação, intencional o que ela vai fazer. Eu não estou mais agora como advogado, minha comunicação não pode ser mais como advogado, precisa ser como mentor de comunicação, como palestrante, como professor, é outra comunicação. Perfeito. E aí eu vou mudando a partir dessa respiração que eu comecei a aplicar. E 1 minuto é o suficiente para você parar. Sim. Não é nada 1 minuto, né, gente? Então, quando você começa qualquer atividade do dia, qualquer coisa, né? Vai começar uma reunião, faz 1 minutinho. E é muito legal se todo mundo fizer. Sim. Porque todo mundo... É como se acalmasse aquele excesso. Você vem da rua, né, de um trânsito, então vai acalmando a sua mente. É isso que todo mundo entra na mesma sincronia. Exato. É uma mesma frequência mental. Aqui no escritório é regra. A gente só começa a reunião com 1 minuto. Yes! Faça 1 minuto, depois a gente faz o check-in emocional, que é como é que você tá se sentindo hoje. Perfeito. Aí dependendo do caso, vai falar, tô ansioso, tô acelerado, não, tô calmo, tô triste, tô feliz. E a gente vai hoje. E aí é um pouco também da minha percepção de começar a fazer com que o meu time e minha equipe comece a ter a capacidade de comunicar aquilo que tá sentindo. Perfeito. Isso faz parte da necessidade do trabalho. Se alguém comunica ali já de cara, tô cansado, tô exausto, eu não vou pegar um trabalho que vai exigir, dependendo, mais exaustão. Talvez eu delegue para outra pessoa. Perfeito. Aí é dessa da comunicação. Ou seja, a tua pílulazinha lá de 2016, 2017, que você falava vamos começar respirando, hoje se aplica dentro da comunicação. Rosana, você falou e você tem dentro da tua pegada, dentro da tua espectro de trabalho, a Ayurveda. Uhum. Me veio aqui a pergunta de como ou quais maneiras vem a você agora da relação da Ayurveda com a comunicação? Uau! Ações que a gente pode fazer da Ayurveda com a comunicação. Eu penso em várias, mas eu quero discutir, você que é especialista. Mas eu também quero discutir. Combinado. Sim. É assim, o Ayurveda, ela é
a medicina da vida que está ligado à natureza, a tudo que acontece no universo. Natureza não é só mato, né? Não é só mato, Natureza é tudo, todos os elementos, né? Entender que nós temos todos os elementos da natureza. Então, para quem não entende, né? Então, do denso para o mais sutil, terra, água, fogo, ar e o espaço, ou éter. Então, olha só, existe toda uma comunicação equilibrada entre todos os elementos. E o Ayurveda, quando a prática do Ayurveda é trazer essa comunicação equilibrada. Olha só. E eu estou falando de uma comunicação, não estou falando só verbal. sim. Eu estou falando a nível físico e vamos descer um pouquinho mais. Há órgãos, né, os sistemas, órgãos, né, tecidos, células. Entende? Nós estamos falando de uma comunicação, às vezes, inter e intracelular. Olha só. Então, o Ayurveda, com as diversas práticas que existem, é uma medicina muito completa, muito completa. Porque quando você entende o Ayurveda, você comunica, na verdade, o seu corpo com a sua essência. Olha só. Entendeu? Uhum. Ela é uma comunicação completa. Então é maravilhoso. Vai do corpo. E vai indo níveis, mente e espírito, para você realmente sentir o que é equilíbrio. E o Ayurveda traz isso. Essa é a maior beleza dessa medicina, que recentemente foi descoberta que existe há mais de 7.000 anos. Até pouco tempo, né, a gente ensina para os alunos 5.000 anos. Eu ia falar 5.000 que eu conheço. Mas não, já foi descrito um manuscrito ali muito antigo, de 7.000 anos atrás. Então, imagina a profundidade. O Ayurveda nasceu de uma época que tudo ainda era muito mais limpo, muito mais puro. Que nasceu no momento que a doença começou a se instalar. Entende? Vamos dizer que nós estamos pegando agora o ápice dessas doenças, né? E o Ayurveda nasceu para ajudar esse caminho da humanidade. Olha só, que profundidade, não é? Falou interrelacionado. Então você acha que... Acho que é difícil ser determinista aqui, mas se você quiser ser, tá tudo bem. Uma dificuldade, um desafio de comunicação, uma comunicação não dita ou excessivamente dita pode gerar uma doença. Total. Já começando... Eu lembro, de novo, lembranças. Eu lembro quando eu cheguei, esse negócio de falar, de comunicação, de oratória, aí eu lembro que você perguntou assim pra mim, Diogo, você já investigou sua garganta? Isso. Aí eu... Hã? Isso. Aí ela... Vamos passar um examezinho aqui pra fazer um exame de imagem na garganta? Eu falei, pra que isso, gente? Aí, pum, nódulo na tireoide. Isso. Aí eu falei, Rosana, por que isso? Ela falou, Diogo, tem muito não dito isso, tá falando muito, mas tá comunicando pouco. Aí eu, eita, calma lá. Então pode gerar doença, então. Total. Porque ali já mostra o desequilíbrio. E aí, onde tem desequilíbrio, em algum momento pode se tornar uma doença. Entende? A gente está falando, às vezes, de níveis. Então, níveis energéticos. Existem níveis Sim. de adoecimento. Sim. Até concluir, chegar, de fato, na parte física. Que um nódulo é uma coisa física. Sim. Então, provavelmente, já antes, já devia ter engolido sapo, sabe? Né? Tem um monte de, sei lá, se é sapo ou perereca aqui na garganta. Quem que causou isso, né? Mas isso foi gradativamente evoluindo até desenvolver uma doença. Mas eu quero trazer aqui, o Diogo, uma coisa muito importante. Quando a gente fala de doença, que eu acabei de falar, deve ter muita perereca aí, né? Mas, quando a gente fala em perereca, a gente tem uma visão externa da coisa, da doença. E para você saber por que você está adoecendo, você tem que olhar internamente.
a sua parte que abriu a porta para isso acontecer. Isso é muito importante. Porque senão a gente fica sempre na vítima. Nossa, eu gostei dessa frase. É que parte de você abriu a porta para receber. Entendeu? É muito profundo. E aí, o que que acontece? Porque a gente está sempre acostumado, né, na medicina a tratar a doença, né, e a gente até aceita esse lugar da vítima. Parece que pode, entende? Quando você está doente, você pode, né? Mas em algum momento é importante, na jornada, tá? Isso eu estou falando, na jornada de autoconhecimento, né? De terapeutas que entendam disso, porque isso também é um ponto, né? Para você trabalhar esse lado, né? Mental, emocional, e você poder entender qual que é a sua história nessa vida. O que você está fazendo aqui? Né? Qual que é a sua participação? Aí eu já tô te escutando falando de Dharma já. Ou não? Oh, Ou não estamos chegando de nisso? Dharma e Karma. De Dharma e Karma. E Karma. Fale sobre. Porque pra mim veio isso. Veio assim, o desequilíbrio pode estar na ausência de comunicação do teu Dharma e ausência de reconhecimento do teu Karma. Isso. Pra mim veio muito isso. Assim. Porque quando você reconhece o seu karma e você faz, vamos trazer o exemplo aqui da comunicação. Perfeito. Que você tem aí um karma aqui na garganta. Sim. Né? Isso desenvolveu uma trava, né, na sua comunicação. Uhum. Né? Você teve que manifestar outras coisas que não era você. Tá? Então, isso já tem um desequilíbrio. Tá? Você criou um desequilíbrio. Mas você compreendendo que você tem um processo aí na garganta, que esse é o seu karma da comunicação, você conseguiu ativar e transformar na forma de Dharma. Que isso que você está fazendo hoje, né, de comunicar, é o seu Dharma, entende? Sim. Então percebe que você já está transformando o seu karma em Dharma. Sim. Então, aquilo que é mais difícil para nós, que é o que mais pisa no nosso calo, que é o que a gente mais foge, né, e que dá raiva mesmo, e, né, dá raiva de tudo, né, inclusive de Deus, né? Pai, mãe, todo mundo entra na lista, né? Relacionamento, companheiro, tudo, né? Filhos. E aí, o que acontece? Que quando você percebe isso e começa a se trabalhar, e aí você dissolve esse seu karma. E simplesmente manifesta tudo aquilo que é o seu Dharma. E é lindo. Você me fez lembrar de uma seguidora, uma amiga virtual, que ela outro dia me perguntou, o que você faz com essas pessoas que são reclamonas? Eu falo, primeiro eu fico com raiva. Ela falou, como assim? Eu falei, gente, deixa eu te falar. Eu estudo, trabalho, me envolvo, e aí envolvo essa ideia de envolvimento mesmo com a comunicação, porque é um desafio meu. Então eu fico com raiva primeiro eu fico com raiva, não tem como eu dizer que eu fico com raiva, que a pessoa fica reclamando, não acha solução, só fica reclamando, terceirizando, se vitimizando, eu fico com raiva primeiro. Eu falei, mas e aí? Eu falei, depois eu vejo como é que eu tô me sentindo, por que eu tô me sentindo com raiva e vou trabalhar a comunicação. É isso. Agora, assim, primeiro eu sinto que todo mundo sente normalmente, não tem essa de... Agora, a grande diferença talvez seja porque a emoção ela não me toma conta no ponto de eu transformar em comportamento de comunicação. Ou seja, só isso que hoje... E assim, às vezes, né? Que tem vezes também que eu solto os cachorros, ou então guardo pra mim, enfim. Tudo acontece. Mas é exatamente nessa perspectiva, assim. É um karma meu, é algo que toda hora me pega, todo dia tá ali. E aí eu, opa, não, calma lá. Tem esse Dharma e tal. Falando de Dharma, eu lembro dos meus estudos, que Dharma não existe um Dharma só. Não. Porque o que eu escuto muita gente hoje em dia? O meu propósito é... Eu falo, calma. E eu lembro que eu falava assim, gente, não é possível que eu tenha um propósito, um jeito. Parecia meio estranho pra mim, porque eu ficava assim, gente, mas eu gosto de advogar. Eu sou muito bom nisso. Só que eu também gosto muito de falar sobre comunicação, de estudar, de palestrar. E aí, quando eu achei uma informação ali, me fez sentido, que era, me corrija se eu estiver errado, que era Dharma profissional
E o Dharma meio que pessoal, aquela ideia de missão e tudo. Falei, opa, acho que agora fez mais sentido pra mim, porque parecia que eu tinha que escolher um dos dois. Estamos. Não, então eu só tenho que ter um Dharma. Eu falei, como é que eu só tenho que ter um Dharma? Uhum. Mas vai chegar um momento que esse Dharma, ele se une, Ah, sim, já tá mais colado que... né? E esse Dharma vai para um outro Dharma, que é o coletivo, É esse né? mesmo. Porque o coletivo é porque cada um, né, acordando no seu Dharma, transforma o coletivo. Entende? Tem o coletivo... O coletivo é o despertar coletivo. Ah, tá. Quando eu falo em despertar, é você tomar consciência do seu ser, Uhum. do seu ser divino, o seu ser que habita. Aí cada lugar fala de um jeito, né? Realização em Deus, centelha divina, Espírito Santo. Aí cada um tem a O sua, coletivo, aí tem um né? tal do universal também? Ou é o mesmo? Eu não sei, na verdade. Mas Eu os não que você entendo usa. disso, assim, né? Eu uso tal, eu uso a realização em Deus, que é a nossa linguagem mais comum aqui, né? No Ocidente. Então, tem mas eu não estou nem falando de religião. Eu estou falando, que na verdade religião, né? Que é o religare, né? Que é a união. Mas não é disso, eu não estou falando né? Nesse conceito. O que eu quero dizer é que existe um Dharma coletivo que é ajudar o despertar do outro. Então, vamos supor, vamos lá, pega um relacionamento, tá você e uma outra pessoa lá. Uhum. A outra pessoa, você já tem um grau de autoconhecimento. Sim. E a outra pessoa ainda continua reclamando. Vamos lá. Vamos pegar exemplo da reclamação. Uhum. Aí, o que acontece? Se você tem um grau já, né, de entendimento já de tudo, do processo da evolução, já compreendeu os obstáculos, né, que a vida traz e consegue ir além desses obstáculos. Eu estou falando ir além, não essa resiliência que é criada, é uma resiliência verdadeira, tá? Que é aquela que realmente você entende, né, compreendeu o processo e você entende que a pessoa ali está num processo de amadurecimento, você consegue ir além. Isso significa que dentro de uma relação, aquele que tem um pouquinho mais de autoconhecimento é o responsável pela relação. Sim. Eu falo que quem domina um pouquinho mais a comunicação, ou quem estuda mais, você é devedor. Né? Não estou falando de superioridade, verdade não. É mais, pelo contrário, responsabilidade. Exato, é responsabilidade. Eu falo assim, você é devedor porque, assim, deixa eu te falar, você que precisa passar algo pra alguém. Isso. É você que tem mais, é você que vai fornecer, outra pessoa tá ali, aí você vai querer que a pessoa que não fez mentoria de comunicação, que nunca estudou, nunca leu um livro, que ela te dê a melhor comunicação. Isso. E aí, o que acontece no seu trabalho? Que você está despertando os dharmas pessoais para ajudar no Dharma coletivo. Olha que coisa linda. Olha que missão. Isso é missão. Isso é missão. Entendeu? Isso é missão. E aí, quando você toma consciência também dessa sua missão, existe um preenchimento aqui dentro, né, no seu cardíaco, que aquilo dá uma acalmada. Então, que você está na missão de despertar o Dharma pessoal, Uhum. que junta aí o profissional também no final das contas, mas está ajudando num Dharma coletivo. E quando você chega nesse lugar, você simplesmente, você tem uma sensação de uma missão cumprida. E nesse momento, o seu coração se preenche de compaixão. Então, isso é... Né? E aí a vida passa a fazer sentido. Porque muita gente aí está perdido no mundo, porque não vê mais sentido. Quantos suicídios não tem? Sim, Quantas pessoas adoecendo? sim. Porque perde o sentido da vida. Né?
E o sentido da vida é ajudar o outro a despertar esse Dharma. Então, eu vou dizer para você que você tá no caminho. E é legal falar disso, porque eu tô no caminho, só que é necessário lembrar para algumas pessoas, outro dia eu escutei isso. Diogo, mas quando é que começou essa sua ideia? Eu falei, primeiro, começou na dor. Bem sincero e bem honesto, começou na dor. Começou lá em 2016, 2017, com excessos, desequilíbrios, muitos, que apitaram em várias dores. Só que de lá para cá, tiveram outras dores. E já são 8 anos aí, 9 anos de caminhada nisso, assim, leituras diárias, estudos, retiros, cursos, terapias. E quando eu digo terapias é no plural mesmo, né? São várias e diversas. Ou seja, e não acaba, assim, é um processo contínuo. As pessoas acham que é... Que de um dia para o outro, né? Eu falo que a minha comunicação, ela melhorou e evoluiu, não foi necessariamente estudando o conhecimento técnico, assim, foi muito me estudando, conhecendo. Por exemplo, eu falo que às vezes eu tô com minha namorada, eu falo, nossa, eu preciso comer algo assim. Aí ela, por quê? Eu falei, tô sentindo. Meu corpo já tá avisando, assim, sabe? Eu tô sentindo a boca, tô sentindo... E aí é muito do mergulho, sabe? Sim. Não tem... E aí, por exemplo, hoje quando eu vou dar mentoria, a primeira pergunta que eu faço é, por que você tá aqui? Se a pessoa disser, não me mandaram, fulaninho pagou, eu falei, eu não consigo fazer essa mentoria, desculpa, eu não tenho o que fazer. A pessoa fala assim, eu não faço terapia, eu falo assim... Não tem como, porque essa comunicação mais profunda, ela vem desse lugar, né, de onde você está aberto, que foi o que a gente começou a falar desde o início. Você tinha uma abertura, tem uma abertura, né? Tem um lado seu que busca por isso, né? Então, é isso que vai fazendo com que você seja um comunicador. Porque é o que você falou, comunicador, eu posso ali falar um monte de texto, um monte de coisa, mas para comunicar tem que ter energia, tem que sair uma energia. Entendi. E essa energia só sai de quem realmente já passou por isso. Sim. Entendeu? Não é? Sim. Por isso. E a dor foi realmente... A gente ainda precisa da dor ainda para poder ir além, né? Ainda a gente tem essa limitação de consciência. A gente ainda não estamos tão assim plenos. Vamos já ter consciência, né? Só na luz. Um ou outro que já está tendo. Né, quem já está num grau, né, já de meditação, de autoconhecimento há muito tempo. Mas a grande maioria não. A grande maioria, inclusive, ela está nessa frequência mais baixa de doença, de sofrimento. Sim. Porque existem níveis, frequências mesmo, que hoje a gente chama de ondulações. Então, tem a ondulação do nível mais baixo. Né? A frequência da saúde, ela é uma frequência muito alta. É uma frequência da mesma da compaixão, né? Do amor, da paz. Uma frequência altíssima. Sim. Quando fala em saúde mesmo, Sim. Tá? E essa é a medicina, né? Que a gente ainda está muito na medicina da doença. Sim. Então, por isso que eu trago aqui, né? Todo o meu trabalho, Sim. Porque o meu trabalho é te ajudar a conhecer essa frequência, para você entender o que é equilíbrio. É por isso que vem esse tanto de informação aqui, Ayurveda, neural, integrativa, geriatra, adequação nutricional e metabólica, tudo para poder... E eu gosto muito da alta tecnologia, porque eu estou vendo, assim, grandes aberturas. Porém, quem me trouxe, abriu para isso foi a Ayurveda. A Ayurveda que foi, assim, o carro-chefe. Tem sido o carro-chefe de todo o meu trabalho. Porque eu sempre lembro da Ayurveda. Eu trabalho ali com a Ayurveda. Eu estava pensando aqui, relacionando o quanto que a gente pode relacionar a comunicação também com a busca do equilíbrio a partir dos doshas. Porque eu me conhecendo hoje, já tendo sido um fuçador da Ayurveda, tem hora que eu sei que não adianta, dependendo, eu ir por algo quente que o negócio vai pegar ainda mais. Tem hora que eu falo, preciso de algo gelado aqui para poder... Isso. Gelado eu não digo gelado, mas sim, frio.
Frio. frio. Porque eu não bebo água gelada. Porque, assim, então nós estamos falando dos elementos, dessa comunicação dos elementos da natureza, Gostei. tá? Que são aqueles 5 que eu mencionei, né? Terra, água, fogo, ar e o espaço. Uhum. Dependendo, por exemplo, do dia que estiver muito quente e você estiver ali lá fora, né, com muito calor, né, não dá para você comer algo quente. Pelo amor de Deus, né? Eu vou piorar você. Você vai desenvolver doenças quentes. Você vai desequilibrar para isso, para o elemento fogo, né? É que nós temos os doshas, né? Então, nós temos aqui o kapha, pitta e vata, né? Então, só para quem não entende, né? O kapha é água e terra, o pitta, fogo e água, e o vata, ar e o espaço, né? Então, esses elementos, eles, cada um tem a sua função. Nós temos todos os elementos. Então, nós temos os 3 doshas, vamos dizer assim. Tá. Só que existe um dosha mais específico para você. Tá? Você tem o pitta? Tem, que é o fogo e água. Mas você tem o vata, que é o ar e o espaço. Toda essa área que fez você buscar, né, por autoconhecimento, tudo isso está muito ligado também ao vata. Porque o vata é aquele que quer entender Deus. Um exemplo, tá? Quer entender o universo. É aquele que... Mas quem está te trazendo a ação é o pitta, é o fogo. Então, você precisa entender em que momento você está, né? Por exemplo, você está aqui na época da secura daqui de Brasília, tem condição, né? Agosto, setembro, tá todo mundo desequilibrado em vata. É uma secura só, né? Porque está ligado ao elemento ar. Nessa fase, é muito importante técnicas que acalmem esse vata. Acalmar essa secura. Sim. No verão, né, se tiver muito quente, você precisa acalmar esse fogo. Então, existem estratégias, né, para cada dosha. Que aí vem pra mim direto a comunicação, assim, dependendo, eu tô precisando de um aspecto mais criativo, ou tô querendo entender mais, e aí a pessoa faz ou se alimenta ou tem alguma atitude que piora essa comunicação. Com certeza. Alimentação é a vamos dizer, a nossa conta corrente, tá? A nossa conta corrente. E a gente precisa manter essa conta corrente no estado bom para você poder usar essa conta corrente. Porque se a conta corrente for ruim, tiver negativa, você é obrigado a usar a sua poupança. Isso. Aí, se você usa a poupança, porque a gente tem um tanto de energia armazenada. Se você começa a usar esse armazenamento, você vai adoecer. Então, alimentação é o primeiro item para manter essa conta corrente ativa, positiva. Né? Então, e aí tem alimentos para cada doshas. Né? Então, eu vou falar assim para você, hoje está muito quente, Diogo, né? E você está com raiva, por exemplo, está querendo matar um ali. Então, por favor, não coma alimentos quentes. Né? Evite os termogênicos, por exemplo. Olha isso. Né? Pimenta, tudo que aquece. Se você está numa época fria e seca, então coma uma coisa aquecedora, né? Porém, que tenha líquido, que tenha mais umidade, para poder te hidratar mais. Né? Que no caso tô falando do vata. Sim. E no caso do kapha, ele é muito densidade, né? E é água com terra, é muito matéria. Então, imagina uma lama, por exemplo. É muito denso. Então, nesse lugar, você come mais alimentos secos. Então, o dia que estiver chovendo demais, aí você pode ingerir alimentos mais secos. Né? Então, o que são alimentos mais secos? Então, granola, né? As uva passas. É um exemplo de seco, de secura. Então, existe todo um conhecimento. Isso tudo está disponível
na internet. Tá? Se você baixar lá os doshas, alimentos, já tem, é muito fácil. Sim. Tá? O chat GPT mesmo te dá bonitinho. Né? Eu confesso que eu já tinha relacionado pra mim mesmo, assim, no meu dia a dia e pensado, hoje vou mais pra cá, vou mais pra lá, por causa da comunicação que eu quero exercer, dependendo, eu vou precisar fazer uma comunicação que é mais uma comunicação mais criativa, de mais ideias e tudo. Eu vou pra cá, não, vou fazer uma comunicação que é mais ação, vou precisar movimentar um pessoal, motivar, é outra. Eu já tinha feito pra mim, mas eu não tinha interrelacionado enquanto isso pode ser benéfico para as pessoas melhorar a comunicação delas, assim, sabe? Sim. Eu fazia pra mim ali de, opa, hoje eu não vou pra cá, não. Hoje eu vou pra cá, eu tô acelerado demais, eu vou frear, hoje... Mas para as pessoas eu nunca tinha feito. Tá aí uma boa reflexão pro pessoal que acompanha o canal, que é na ideia de focar em comunicação e interrelacionar com as diversas áreas que a gente tem aqui, é uma possibilidade. Então, se você quiser algo mais frio, digamos assim, talvez não tão gelado, você pode ir lá no Casca Açaí, tomar o seu açaí delicioso, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. Você se delicia com o seu açaí, ganha o seu desconto do podcast Comunique e faz ali o teu doxa talvez ficar um pouco mais equilibrado e alinhado. Mais uma vez, como sempre, agradecendo meu irmão, meu amigo Enoque, que faz tudo isso acontecer, tamo junto. Vamos lá, que tem algo aqui que ainda me aguça de curiosidade. A gente percorreu doshas, a gente percorreu Dharma, Karma, nós percorremos inspiração, pranayama e etc. Yoga. O yoga. E a gente deu uma tangenciada na questão espiritual. Sabe? Por que a gente precisa ter essa conexão? Eu confesso que eu não sei explicar, eu só sei sentir que eu preciso ter conexão com o inexplicável, digamos. Que é o que eu não consigo pegar, que é Deus, que é energia, enfim. Aí cada pessoa chama de um jeito. Mas por que a gente precisa ter esse equilíbrio entre corpo, mente? Para mim acho que é mais fácil das pessoas pegarem, mas para poder ir no espírito também. Existem alguns mestres que falam o seguinte, que nós somos seres espirituais tendo experiência na matéria. Né? Não é o inverso. Então é como se a gente viesse para cá para viver a matéria e daqui retornar. E o retorno é que começa a fazer sentido. Porque enquanto você está na matéria, aqui vivendo as coisas, as peias da vida, dá vontade de sair fugindo, né? Correndo. E é o inverso. Lembra quando eu falei que quando você está no seu propósito, né, de ajudar no Dharma pessoal, que por sua vez vai ajudar no Dharma coletivo, Sim. Isso vai te trazer um preenchimento? Isso é totalmente espiritual. Quando a gente fala em Dharma, o Dharma já é espiritual. Entende? Eu entendo. Eu particularmente... Tem hora que eu viro assim, pra quem tá ao meu redor, eu falo assim, cara, tô desconectado. Como assim desconectado? Tô desconectado de Deus. E aí, do mesmo jeito que parece que eu tô com fome, precisando me alimentar, tem hora que eu sinto fome Então, de conexão espiritual. Essa fome é você querendo de volta a reconexão. A gente tem que parar de fazer mal ao outro. Uhum. Que é o primeiro item do yoga, que é o ahimsa. É a prática da não violência. Aí a prática da não violência, ela é não só para o outro, de você não fazer nada de mal ao outro, mas também para si mesmo. Então, quando você come uma comida errada, você sabe que está comendo errado, porque enquanto você está na ignorância, Sim. né, eu nem questiono isso. Lembra que a gente falou da responsabilidade? Sim. E quando você come, eventualmente, ok. Mas quando aquilo se torna algo, um vício, por exemplo, Uma prática. ali é você fazendo mal a você. Né? Então, para você acessar essa consciência maior, né, vamos dizer, a espiritualidade, você
precisa ter um mínimo de purificação, quer seja no corpo, quer seja na mente ou emoção. A prática da não violência com os outros e consigo. É. Eu costumo dizer que eu conheço bons oradores que são péssimos comunicadores. Olha só. Tem gente que usa todas as receitinhas de bolo e tal, mas aí tem um fator que ela não consegue fazer, pelo menos comigo. Tá. Talvez consiga fazer com outras pessoas que não sejam eu. Ela não me envolve. É. E esse envolvimento, ela não... e a gente precisa desse envolvimento. Nossa. Porque isso chama-se conexão. Porque quando é verdade, vai ecoar em você. E quando cardíaco. Aí quando ecoa, aí você abre e aí você começa a expandir aqui. Aí você fala, nossa, é isso. Eu quero isso. Porque quem experiencia, fala, eu quero sentir isso. Rosana, a gente tem lidado muito com... E eu ainda não consegui entender. Eu só estou indo, por enquanto. Eu tenho me relacionado muito com vícios. E aí não eu com vícios diretamente, mas relacionado com pessoas com vícios, espaços de vícios. Visitei algumas casas recentemente que têm trabalho. E tenho sido um pouco curioso em relação a vício. E você usou esse termo, vício. Uhum. E a gente tem, na minha opinião, vivenciado vícios diversos e meio que, por enquanto, ainda estão ocultos, parece. Uhum. Aí tem vícios que estão começando a ser um pouco mais, que pornografia, redes, celular, telas, etc. E tem os vícios que já são muito falados, que aí tem álcool, drogas, etc. Sim. Qual é a tua visão sobre vício? Ou qual é a visão oriental do vício? Porque eu tenho sido muito curioso sobre vício, assim. E inclusive em relação, por exemplo, vícios muito simples, por exemplo, que parece que não é vício, é vício. Por exemplo, a pessoa toda hora está repetindo um padrão de comportamento, um padrão de comunicação. Parece que ela está viciada naquilo. Isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, amigo íntimo, né? Eu falei assim, fica atento, porque você está saindo de uma relação em que você tem uma questão bem complexa. Quando você vai, aí você vai para outra, aí termina, aí você reclama, e você vai para outra, e você só sai de uma como você já sabe que tem a outra. Isso. Ou seja, fica nisso. Pra mim isso é puta vício, assim. Ressentimento, raiva, um monte de envolvimento. Fala pra mim, você falou a palavra vício e me cutucou. Esse tema... Daria um outro episódio só sobre vício. Só sobre vício. Mas assim, quem é viciado está em busca de prazer. Tá? Todos os vícios. Você está lá na rede social, na pornografia, no trabalho. Existe um prazer. Só que esse prazer... Gente, eu vou falar um tema aqui bem profundo, tá? Que só mestre que fala, tá bom? Eu vou só falar, porque eu mesma estou ainda no processo de evolução, né? Mas eu vou falar num lugar, assim, de humildade mesmo, tá? Daquilo que eu já aprendi, né? Porque eu também tenho os meus vícios, né? Mas o vício, quando eu falo que é uma procura por um prazer, né? É que, por enquanto, o ser humano ainda está procurando exatamente pelo prazer de uma forma negativa. Tá, ou seja, não tá errado buscar prazer. Vamos... Tá. Né? Mas, o que acontece? Porque a sua energia, ela está voltada... Como a gente está nessa frequência da doença, do sofrimento, a busca pelo prazer é por aí. E sendo que todo ser humano, ele quer voltar para casa, para o espírito. Quer sentir essa experiência. E quando você volta para o espírito, aquela sensação que eu falei, né, da plenitude, aquela sensação, ela é você nesse lugar aqui, no prazer, pro positivo. Nesse lugar do prazer positivo, não tem um lugar que você machuque o outro. Ele é puro.
ele é um lugar de muita conexão, de muita compaixão, entende? De muita compreensão com a vida. E aí, esse prazer negativo é porque as pessoas ainda não sabem fazer diferente. E aí precisam desses vícios, cada um com seus vícios, mas ela precisa ter uma prática de autoconhecimento para entender por que está viciada naquilo, né? Porque tem uma ligação aí, né, com o primeiro chakra, né, o primeiro centro energético, que é da matéria, sexual, Sim. né? E ali a pessoa compreendendo, né, qual que é a sua história, né, e limpando. E aí a pessoa vai conseguindo subir pouco a pouco, a ponto de poder um dia realmente abandonar tudo isso. É possível. A humanidade é possível. Só que para isso precisa de trabalhos de autoconhecimento, trabalhos já de purificação física, né? É muito importante a purificação física. Porque se você tiver conteúdos no seu corpo que machucam você vai continuar machucando o outro. Ah, sim. Quando você falou da ideia do vício e como forma de prazer que acaba gerando esse desafio, muitas vezes o vício ele não vem necessariamente com uma agressão ou violência em relação às outras pessoas. Só que aí vem a agressão ou violência. Assim mesmo, Que aí, Mas aí, em alguma hora, lembra? vai respingar no coletivo. Então, lembra que eu falei do Dharma coletivo? Sim. Que se todo mundo tem ali o Dharma, o Dharma pessoal acontecendo, né? Você, para concluir o Dharma coletivo, é mais fácil. Sim. Agora, se você está ainda no karma, apegado ali às suas coisas, né? Questões, né? Não consegue sair disso. Isso reverbera. Parece que não, né? Parece que é só com ele. Mas reverbera no todo. Porque nós estamos falando de uma frequência com todo mundo. Né? Então, vamos supor, você quer estar melhor, você precisa estar com pessoas que estejam no mesmo padrão vibratório. Sim. Se tiver alguém com padrão mais baixo, existe uma tendência a te levar para baixo também. Que é melhor ser faixa branca entre os pretos do que ser azul entre os brancos. Eu prefiro ser o pior entre os melhores do que ser o melhor entre os piores, sabe? Eu prefiro estar ali me desafiando para poder ficar melhor do que estar sendo influenciado pela comunicação desafiadora de outras pessoas. E, essa questão do vício tem sido recorrente, assim, para mim, tem me tangenciado de alguma forma, e eu tenho relacionado todos os aspectos de trabalho com vício há muitos anos, que é bem antigo também, na maneira como a gente pode, talvez, melhorar nossas comunicações, sabe? Porque tem tantos ensinamentos interessantes para sair de... Tem já tinha, né? Porque já faleceu um padre lá que era do interior de São Paulo, que ele falava o seguinte, que o vício, por exemplo, vamos trazer o vício por drogas, era a pessoa procurando por Deus, só que de forma errada. Sim. Entendeu? Então, fala-se muito disso, né? Da pessoa que tem uma dor, ela busca algum vício para fazer essa compensação. Uma compensação. Por quê? Porque é aquele prazer momentâneo. Né? Você vai lá beber, é um prazer momentâneo. Vai te dar uma acalmada instantaneamente, por algum tempo só. Mas não é real, entende? Não é real. Porque daqui a pouco ele vai voltar a sentir, né? Aí ele quer continuar ingerindo, no caso do álcool, né? Para poder cada vez mais abafar. Entende? Eu falo isso em relação à comunicação. Eu tenho relacionado, por exemplo, tem gente que às vezes precisa daquele momento ali de confronto, de briga, ele dá aquele alimentozinho na hora. Aí eu falo assim, tá, e a longo prazo? Então, nossa senhora, nós vamos mais continuar aqui. Aí eu falei, a longo prazo, o que vai acontecer? Esse, até o seu gesto foi, sabe o que é isso? Chama-se tesão. É isso.
Tem gente que tem tesão. Tesão. Tem casais, por exemplo, que gostam de brigar. Que depois o sexo... Depois, ai, maravilhoso. Nossa, entendi. É isso. Mas percebe que existe uma distorção nisso? Sim, eu falo dessa comunicação. Aí tem gente que, por exemplo, não, Diogo, não vou entrar no conflito, eu fico mais tranquilo assim. Aí, pronto, aí fica mal. Aí eu falo, e depois? Vai pra onde essa comunicação? Ela vai pra algum lugar, pelo amor de Deus. Aí ela fica nisso, sabe? Tem prazer de não entrar em nenhum conflito. Ixi, tem hora que faz parte da vida, você virar e falar, não gosto, não quero, não vou. Mas aí é se colocar, né? É conflito, não é confronto. É conflito, não é confronto. Isso. Conflito é divergência, conflito gera paz, conflito gera discordância, gera conversa, gera diálogo. Perfeito. Confronto não, confronto é guerra. Imagina isso dentro da medicina, nas doenças. Eu tô imaginando no intracelular ali, como é que tá. Isso. Eu queria muito ver um estudo um dia de como é que é o momento em que a pessoa não consegue dizer não, por exemplo. Como é que estão as células da pessoa naquele momento ali, nas próximas horas. O que vai acontecer no sentido intracelular? Ela não conseguiu dizer não e ela ficou com aquilo ali guardado. Ou então, dependendo da pessoa, teve aquele prazer, aquele tesão da briga. O que acontece com as células da pessoa? Eu fico pensando. Então, não, mas já tem, né? Tem um outro estudo que já mostra, né? Quebra, inclusive, de algumas moléculas, entende? Mas água, por exemplo. Eu tô aqui falando com você e me lembrei da molécula de água, né? Como que a nossa água fica dentro do nosso corpo, entende? Tem aquelas brincadeiras não, né? Aquelas experiências lúdicas das crianças de ficar conversando com a água que tá no pote, com o feijãozinho que tá no pote, aí falando informação. Isso, aquilo é real, aquilo é real. Aquilo aqui. Não tem? Quando você vai, às vezes, num lugar que você sente sua energia indo embora, aí tem lugar que você vai, nossa, que gostoso. É isso. Exatamente. Isso é comunicação. Isso é comunicação. Rosana, tem uma pergunta que às vezes eu faço, que é a seguinte. Tem algo que você já acreditou que você não acredita mais, que você falava com muito afinco, que hoje você fala assim, não concordo mais, não quero mais, não faz sentido mais. Olha, por enquanto não. De tudo que eu fiz e estou fazendo, se eu não faço mais, é porque eu ainda tenho uma limitação. Como dentro do meu karma, né? Talvez eu não tenha ainda completado aí, né? Essa evolução que não sei quando que vai acontecer, né? Mas é passo a passo. Sim. Mas tudo aquilo que eu fiz e estou fazendo, todos se somam. Tudo. Inclusive coisas ruins. Tudo faz parte. Na tua vida tu gosta do eu, não do eu. Vai somando. Vai somando. E eu sou o que eu sou porque eu venho somando tudo isso. Ela soma. Legal. Tem algo que você não disse? Claro, tem muito. Mas tem algo específico que você não disse, tem vontade de dizer ainda? Nossa, posso mesmo? Para. Esse é o seu momento. Tá. É assim, você trouxe uma coisa que eu não sei se a gente foi gravado ou uma das nossas conversas. A gente não sabe o que foi antes, o que foi durante. Né? Do vegetarianismo. Sim. Eu nunca vi, se existe, eu não tô sabendo, tá? Um vegano que seja assassino. Que seja um bandido. Eu não conheço. Vegano mesmo. Só isso que eu quero dizer. Uma leve pedradinha no final. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a tua comunicação com as tuas células? Sorry.